E agora nós vamos fazer uma declaração de fé, amém? Nós vamos declarar agora a nossa confiança no Senhor. Levante a sua mão para o alto e diga comigo assim: eu confio em Ti, Espírito Santo. E quem confia no Senhor jamais será abalado, jamais será confundido, jamais se perderá, pois os que confiam no Senhor serão salvos. Eu declaro isto pela fé, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 7. Lucas, capítulo 22 e versículo de número 7. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor pela palavra. Irmãos, eu vou estar lendo na versão NVI. Talvez algumas palavras vai estar diferente da sua aí, mas o sentido da palavra é o mesmo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, Lucas 22, 7 diz assim: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde quer que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar, e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes, no qual poderá comer a Páscoa com os seus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, deu-lhe graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é partido por vós. Pois eu lhes digo, olha só, irmãos, o que Jesus fez aqui? Ele disse: não irá comer novamente desta ceia, ou deste evento de Páscoa, até que se cumpra o reino de Deus. O reino de Deus é a justiça do Senhor, amém? Agora ele pega o cálice, ele toma o cálice, ele passa aos discípulos e diz: este é o cálice do meu sangue. Olha só, irmãos, ele dá graças e entrega aos discípulos e disse agora com o pão: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês.
Façam isso em memória de mim. Hoje nós estamos aqui em memória do Senhor. Aleluia. Versículo 20: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Diga graças a Deus. Assenta no seu lugar aí, pronto para receber a palavra do Senhor. Amém, graças a Deus. Irmão, você já se perguntou alguma vez como que os escritores da Bíblia escreveram as narrativas das histórias com tanta convicção, com tanta clareza, com tanta definição de detalhes? Perceba que a Bíblia, ela não foi escrita em um tempo real, não. Veja que Jesus morreu no ano 33 aproximadamente. Paulo escreveu as suas cartas no ano 70. João foi escrever as suas epístolas no ano 90. E todos os outros escritores também vieram depois de um tempo que todo o evento aconteceu. Mas como preservar tantos detalhes? Os escritores são homens, mas o autor de toda essa história de salvação é o Senhor. E quem inspirou estes homens a escrever tudo que hoje nós temos em nossas mãos para nos guiar, para nos direcionar, para que nós possamos ter uma fé, aleluia, foi o Espírito Santo. O mesmo Espírito que está em nós. O Espírito Santo inspirou aqueles discípulos, aqueles homens, para escreverem, aleluia, toda essa história. Amém, irmãos? Escuta, toda religião monoteísta que acredita em um único Deus, hoje nós podemos dizer, os protestantes, o islamismo, e aí nós pegamos, por exemplo, a Igreja Católica também. Todos eles creem na existência de apenas um Deus, amém? E esse Deus que nós cremos, ele tem os seus onis. O que significa isso? São atributos que Deus tem, que mais ninguém tem. Por exemplo, Deus pode estar aqui conosco e está também no mesmo culto que está acontecendo lá em Sete Lagoas. Deus está aqui e está em Sete Lagoas. Amém? Deus conhece o meu pensamento e conhece o seu pensamento. Amém? Deus, ele é onipresente, onisciente. Ou seja, são atributos que ele tem que mais ninguém tem. Então por isso nós podemos ver que a Bíblia, aleluia, inspirada pelo Espírito Santo, que é o Senhor, que é Deus, por isso tanta realidade, tanta clareza, tanta verdade nesta palavra que tem transformado vidas. Aleluia. Jesus Cristo disse assim: conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. A verdade está contida na palavra de Deus. Amém? Onipresente, irmãos, significa que Deus, ele pode estar em todos os lugares. Não há um limite aonde Deus é contido. Como eu disse, ele está aqui, está em Belo Horizonte, está no Japão, está na Europa. Aonde clamarem o nome do Senhor, ele estará no meio daquelas pessoas. Jesus Cristo disse assim: onde estiverem 2 ou 3 de vocês reunidos em meu nome, eu estarei ali. Ou seja, nós estamos cultuando aqui, a igreja ali de cima está cultuando, a igreja do outro lado da cidade está cultuando, e Deus se faz presente em todos esses lugares, porque Ele pode, somente Ele pode. Graças a Deus. Pastor, ficou um parente meu em casa. Você acredita que Deus está aqui, mas está passando lá também para abençoar o teu parente? Sabe por quê?
Porque além de ser onipresente, Ele é fiel, Ele responde às nossas orações. O nosso Deus, Ele é onisciente, significa que Ele tem plena sabedoria, conhece tudo o que acontece, Ele é a fonte de todo conhecimento. Aleluia, glória a Deus. A consciência de Deus, irmãos, é absoluta e sem limites. Ele sabe de tudo. A Bíblia diz: ainda a palavra não me chegou à boca, e o Senhor já conhece. O Senhor conhece o meu assentar, o meu deitar e o meu levantar. Glória a Deus, maravilha. Jesus é maravilhoso. Amém, igreja? Também, irmãos, o nosso Deus, Ele é o que? Onipotente. Significa que Deus tem todo o poder. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem poder para salvar, poder para curar, poder para libertar, poder para abrir portas, poder, irmãos, para fazer tudo o que você precisa que este grandioso Deus possa fazer. O nosso Deus tem poder. Amém. Graças a Deus por isso. Você crê nesse Deus? Então bata a palma e dê gritos de glória. Aleluia. Irmãos e irmãs, o Salmo 139 nos revela da onisciência e da onipotência de Deus. Na sua casa, quando você tiver oportunidade, curiosidade de conhecer um pouco mais deste Deus, estude e leia o Salmo 139, e você vai ver que este Deus, Ele é tudo o que a Bíblia diz que Ele é. Amém? Glória a Deus. Nós lemos aqui um texto, irmãos, escuta, nós lemos aqui um texto do Evangelho de Lucas, que narra a última ceia, ao qual o nosso Senhor Jesus Cristo participou. E agora Ele participa não apenas como um coadjuvante do evento pascual, não, Ele está instituindo agora o que hoje nós chamamos de Santa Ceia do Senhor. Ele reúne os seus discípulos para uma celebração, e ali Jesus, nosso Senhor, Ele faz declarações poderosas, e Ele diz assim: estive ansioso por este momento. Jesus aguardou o momento ao qual Ele se reuniu com seus discípulos com um desejo muito grande. Por quê? Porque Jesus sabia tudo quanto Ele iria passar depois daquele momento. Se nós percebermos o texto que lemos, diz assim: chegado o dia dos pães sem fermento, era o tempo de sacrificar o cordeiro pascal. O que João Batista disse sobre o nosso Senhor Jesus como testemunho enquanto ele batizava as pessoas nas águas do Rio Jordão? Ele disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Justamente na Páscoa. E se nós lembrarmos dessa declaração de João, Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que te salvou, que me salvou. Salvou de quê, pastor? Salvou a nossa vida desta geração iníqua, neste mundo que está tenebroso. A Bíblia diz que este mundo é um mundo de trevas, que jaz no maligno, e o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado para que nós pudéssemos ser salvos da condenação, para que aquilo que nos acusava fosse agora retirada, toda acusação, toda dívida que tínhamos fosse agora paga. Aleluia. Então, ao lermos este texto, nós vemos a alegria de Jesus em compartilhar com os seus discípulos este momento de comunhão, mas vemos também que se inicia um momento de quê? De sofrimento. Iniciou-se então um grande sofrimento e também veio as consequências. Em Lucas 22, 44, estando Jesus angustiado, olha só, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já passou por estresse?
Quem aqui já passou por estresse? Quem aqui, deixa eu te perguntar também, quem aqui já assumiu, por exemplo, o problema de outra pessoa? Você, na sua família ou dos seus amigos, você ali participando com aquela pessoa, você assumiu nas tribulações dela aquele sentimento, aquele peso, e aquilo te trouxe certa opressão. Aconteceu isso com Jesus. Jesus, ele fala no próprio Evangelho de Lucas, capítulo 22 também, ele fala para os discípulos assim: foram vocês que estiveram junto comigo em todas as minhas aflições. Irmão, Jesus, ele foi afligido, perseguido. O Senhor Jesus Cristo, ele foi posto à prova de todas as maneiras que você imaginar. Tudo aquilo que nós, como homens, vamos dizer, homens e mulheres, nós passamos nessa terra, Jesus passou, mas a Bíblia diz que em nada ele pecou, porque se ele tivesse pecado, ele não poderia pagar o nosso preço, ele não poderia nos resgatar das trevas, da maldição e da condenação. Ele não poderia garantir para nós a vida eterna. Se Jesus tivesse pecado, ele não poderia cumprir o plano de Deus, o plano redentor do Senhor. Se hoje nós estamos reunidos aqui, porque este nosso Senhor Jesus, ele passou por essa terra sem cometer pecados. Aleluia, graças a Deus. Mas esse texto que nós lemos aqui, ele tem uma narrativa muito forte. Lucas 22, 44. Porque talvez você já passou por algum momento de angústia na sua vida, mas a angústia que Jesus passou foi intensa. O estresse foi tão alto que naquela ansiedade, Jesus transpirando, ele começou a transpirar sangue. O seu suor se transformou em sangue devido ao estresse alto que ele passou. Este efeito é raro, irmãos, se chama hematitrose, que quando o sujeito está num nível de estresse tão alto, mas tão alto, isso é raro, mas quando acontece, as lágrimas, o suor da pessoa se transforma em sangue, escorre pela orelha, pelo nariz, pelos olhos, na face da pessoa. Este era o nível que Jesus estava passando. Por que Jesus estava vivendo isso, irmãos? Tudo isso que Jesus viveu até aquele momento, ou que ele iria viver nas próximas horas, olha só, irmãos, preste bem atenção, ele já estava pressentindo e já recebendo no seu corpo todo o pecado de toda a humanidade, porque Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado. Como que Jesus o fez? Na sua santidade, ele absorveu toda a condenação da humanidade. Sabe o que Jesus fez? Justiça por você. Diga-se: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Jesus te fez justiça. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Então, irmãos, olha só, Jesus já estava pressentindo que iria pagar um preço muito alto pelo pecado da humanidade. Em João, capítulo de número 11, versículo de número 51, olha só, o sumo sacerdote Caifás, em uma reunião dos fariseus, na cúpula dos religiosos de Israel, e eles começaram a discutir, dizendo assim: olha, desse jeito o povo vai seguir este Jesus, porque verdadeiramente seus milagres são verdadeiros. Olha o que os homens que mandaram matar Jesus estavam dizendo: verdadeiramente os seus milagres são verdadeiros. O que nós vamos fazer? Porque se o povo passar a segui-lo, Roma vai nos destituir.
Roma vai nos tirar a nossa religião, Roma vai nos tirar a nossa nação. E o sumo sacerdote Caifás se levanta, e o texto, ele diz assim, irmãos, João 11:51, e ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, para reuni-los num só povo. Diga graças a Deus. Caifás diz assim: não convém que a nação inteira morra, não convém que a nação inteira pereça, vamos matar um só homem e todos sejam salvos. Olha só, irmãos, a palavra que o sumo sacerdote Caifás liberou, a Bíblia diz aqui, olha só, o Espírito Santo inspirando o autor João escrever, dizendo que o sumo sacerdote Caifás não falou aquilo dele mesmo, mas ele foi inspirado por Deus para profetizar estas palavras. Sabe o que aconteceu? Hoje, aqui nesta cidade, aqui neste estado, aqui neste país, o Senhor está nos reunindo como filhos, graças ao sacrifício do nosso Senhor Jesus. Aleluia! Nós estamos sendo reunidos como um povo do Senhor. Amém, igreja? Olha só, o peso, irmãos, irmãs, o peso que Jesus estava suportando não seria, olha, somente o da cruz de madeira. Jesus não estava, irmãos, temendo carregar apenas aquela cruz de madeira. A Bíblia diz que ele era o filho do carpinteiro e estava acostumado a trabalhar com madeiras, talvez madeiras leves, madeiras pequenas, madeiras de médio porte, madeiras grandes e pesadas. Jesus não estava preocupado com o peso da cruz, mas Jesus estava sentindo, e talvez ele pensava em não suportar, talvez pensava em não suportar o peso do pecado da humanidade, porque ele é santo. Imagine você tomar um banho, vestir uma roupa branquinha e sair na rua. Logo após uma chuva, vem um carro e passa numa poça e te suja inteirinho de lama. Qual a sensação que você fica? Você fica frustrado, você fica decepcionado, porque você se sujou. Jesus, ele passa por este momento, e em um certo ponto ele ora a Deus dizendo, lá no Getsemane, se possível eu passar por este momento sem que eu beba deste cálice, Senhor, faça isso por mim. Mas Jesus disse assim, parafraseando, que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Jesus como homem estava sentindo medo, Jesus como homem estava se sentindo fraco naquela situação, talvez não conseguindo suportar mais, talvez pensando que iria falhar, mas ele como Deus, sentindo o coração de Deus, ele disse, Pai, seja feita a tua vontade, porque como Deus, onisciente, onipresente, aleluia, ele já te conhecia, ele já sabia da sua história, ele sabia que eu e você precisávamos dele, então ele não desistiu, ele foi até o fim, ainda que estava pesado, ainda que era um fardo, ainda que lhe gerava medo e dores, ele foi até o fim, por causa de cada um de nós aqui nessa noite, e por aqueles que virão, e pelos da nossa família, e pelos nossos amigos também, em nome de Jesus. Aleluia. Ele suportou, aleluia, ele suportou aquele peso. Isaías capítulo 53, versículo 5, diz assim, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nós devíamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. É o Senhor
que fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então o que Jesus estava prestes a carregar não era apenas o peso da madeira da cruz, não era apenas o travessão, né? Em alguns filmes nós vemos a representação de uma cruz inteira, né? E outros apenas um travessão. E quando chegasse ao Gólgota, ali uniam-se as duas partes. Você vê que Jesus, como o texto de Isaías foi profetizado, ele foi humilhado, ele foi flagelado, ele foi espancado, ele passou por uma sessão de tortura muito grande. E então, quando colocaram o madeiro sobre ele, que ele começou a sua via dolorosa, ele caiu. Uma vez, duas vezes, talvez três vezes, ele caiu, ao ponto de alguém talvez dizer assim: a cruz dele deve estar muito pesada. Mas lembrando nós que aquela cruz que ele estava carregando, em primeiro lugar, não era dele, era de Barrabás, foi feita para Barrabás. Lembrando num modo espiritual, num plano espiritual, aquela cruz não era de Jesus, era minha, era sua, eram os nossos pecados que estavam ali e ele estava carregando. E a Bíblia diz, irmãos e irmãs, que, olha que interessante, quando Jesus cai, eles pegam um homem que estava por ali, um tal de Simão Sirineu, que ali representa o Espírito Santo, que nos ajuda a carregar o fardo pesado, que nos ajuda na hora das nossas lutas, na hora das nossas tribulações, nos momentos mais difíceis. O Espírito Santo é que está ali pronto para nos ajudar. Aquele Simão foi posto para ajudar Jesus a carregar a nossa cruz, a carregar o nosso peso, a carregar a cruz da nossa redenção, da nossa salvação. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Então, irmãos, prestem bem atenção, a dívida do homem para com Deus, o Criador, foi paga. Naquele dia foi pago. O pecado não tem poder sobre a tua vida. Jesus pagou a dívida do pecado. Pastor, então eu não peco mais? O que eu faço de errado não é pecado, o que eu faço de errado é pecado. Mas o pecado não tem mais poder sobre a minha vida, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida, porque Jesus já venceu o pecado. Se eu errei, eu tenho que acreditar que no céu existe um advogado fiel, que já pagou a mim, irmãos, todo o preço por mim, e vai julgar a minha causa e vai defender a minha causa, porque Ele é advogado e Ele é o juiz também. Aleluia, glória a Deus. Agora, irmãos, olha só, Colossenses capítulo 2, versículo 13: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele as removeu, pregando-a na cruz. Amém? Escuta, o diabo, no grego, diabolos, que tem um termo jurídico, procurador, ele é um acusador, irmãos. Ele quer te acusar, ele quer apontar o dedo, ele quer lançar na tua mente dizendo que você, escuta, está em falha, está em débito, está em pecado. Mas o Senhor já cancelou toda a dívida. Se você errou, porque mentiu, porque omitiu, porque falhou, porque tropeçou, cometeu uma falha, creia que o Senhor é fiel para te perdoar. Não deixe, irmãos, a seta do inimigo, não deixe, irmão e irmã, a condenação que o diabo quer lançar sobre a tua vida, a acusação. Fala para ele: está escrito, diabo. Jesus já levou sobre si. Aleluia, Jesus já cancelou a minha dívida cravando na cruz. Jesus já pagou o preço da minha condenação. Hoje eu sou livre, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus.
Escuta, um alto preço custou, uma vida para que todas as vidas fossem salvas. Pela morte de um homem, toda a humanidade foi salva. Agora, a salvação ela é gratuita para nós. Aleluia. Só que nós precisamos requerer isso. Como nós requeremos? Tem que pegar algum protocolo? Tem que preencher algum documento? Tem qual requisito? Escuta, o requisito é você crer nas obras que Ele fez, você crer nas palavras, você acreditar nos mandamentos, você fazer aquilo que Ele fez, você ter a mente de Cristo, você imitar a Jesus Cristo, e assim então você recebe toda a graça de Deus em nome de Jesus. Será fácil ou será difícil? Talvez a primeira coisa que vem na nossa mente é que nós não vamos conseguir. Mas vamos voltar lá no texto que nós lemos, lá no início da mensagem. Jesus disse assim a Pedro e João: vão à cidade, e lá vocês encontrarão um homem carregando um cântaro, um pote com água. Geralmente, irmãos, eram as mulheres que faziam isso. Mas ali, escuta, há uma revelação, porque aquele homem era um servo. Amém? Aquele homem era um servo, e aquele servo carregando uma água, aleluia. Aquilo ali, irmãos, é uma revelação poderosa, porque Jesus estava dizendo, em outras palavras, para quem é espiritual e vai pegar a revelação, aquele era o Espírito Santo, que iria direcionar o caminho para os discípulos, para o lugar onde já estava tudo preparado. Porque eu quero dizer uma coisa poderosa para você nessa noite: eu não tenho que me preocupar se eu vou dar conta ou se eu não vou dar conta, porque Jesus Cristo já disse para mim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, deixa eu trocar esse fardo pesado, porque se está pesado você não vai conseguir, mas tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo é suave, é leve, com o meu você dá conta, com o seu você não dá conta, mas o Espírito Santo, aleluia, está aqui, irmãos e irmãs, para nos ajudar, para nos guiar, para nos levar para um lugar onde já está tudo preparado. Eu quero declarar sobre a sua vida: a tua bênção, a tua vitória, a tua conquista já está em um lugar preparado, porque o Espírito Santo já preparou e Ele vai guiar você até lá. Em nome de Jesus, Ele vai guiar você até esse lugar. E aí tem outra revelação, porque Jesus diz assim: segue este homem, pergunta para ele, aonde eu, o mestre, juntamente com vocês, meus discípulos, poderemos celebrar a Páscoa? Ele dirá: venham e vejam. E levou-o até a casa do seu Senhor, ou seja, o lugar preparado para você receber a sua vitória, o lugar preparado é na casa de Deus, é na casa do seu Senhor, ou seja, o Espírito Santo já preparou tudo aqui para nós, em nome de Jesus. Então quando você vem, guiado por Ele, a igreja do Senhor, a casa do Senhor, o Espírito Santo irá impartir sobre você tudo aquilo que Deus preparou. Aleluia, graças a Deus. Aleluia, meu irmão, minha irmã. Aquele lugar estava preparado. Era um lugar amplo, era um lugar todo mobiliado, tudo que os discípulos precisavam já estava lá, porque o Espírito Santo já havia preparado tudo. Amanhã é segunda-feira, e quando você pensar que as coisas estiverem difíceis, confie no Espírito Santo, porque Ele vai guiar você a um lugar onde tudo já está preparado. Graças a Deus. Amém? Vamos concluir esta mensagem, irmãos. Em Cristo nós temos uma vida nova. Quem crê, diga graças a Deus. Em 2 Coríntios, irmãos, capítulo 5, versículo 15, diz assim, na Nova Bíblia Viva: olha, Ele morreu por todos, para que todos, quantos vivem, tendo recebido dele a vida eterna, possam viver não mais para si mesmos, mas para agradar
não mais para agradar a si mesmos, mas para agradar ao que morreu e novamente ressuscitou por eles. Portanto, deixem de ficar avaliando os servos de Cristo pelo que o mundo pensa a respeito deles, ou por aquilo que aparentam ser exteriormente. Antigamente, erradamente considerávamos Cristo como um simples ser humano, igual a nós. Como pensamos de modo diferente agora. Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro, já não é mais a mesma pessoa, as coisas antigas já passaram e teve um início de uma nova vida. Diga graças a Deus. Irmãos e irmãs, a obra que o Senhor está fazendo em nós, eu digo que é uma obra perfeita, e Ele ainda não concluiu esta obra em nós. A cada dia que passar, você vai ser mais perfeito, você vai ter sabedoria, você vai ter graça, você vai ter nobreza, você vai ter fé, você vai ter poder do Espírito Santo na tua vida, você vai ter temor do Senhor cada vez mais, porque você não vai mais ficar observando o que as pessoas estão falando de um servo, de outro servo. Você vai seguir o foco e o objetivo de quê? De servir o Senhor, de viver uma vida para o Senhor. Porque hoje, como as pessoas antigamente olhavam e falavam assim, é um mero humano como nós. Não, hoje nós sabemos que Jesus não era um simples homem, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Olha o artigo, o Deus, Ele é o Deus, amém? Que criou os céus, que criou a terra, tudo que vive, que deu a sua vida por nós. Morreu, sim, mas ressuscitou, sim, e hoje vive, sim, para nunca mais morrer, sim, por isso temos esperança, sim, amém, amém e amém. Diga graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Curve a sua cabeça em nome de Jesus aí no seu lugar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer o Senhor nesta hora por todas as coisas. Queremos te louvar, Senhor meu Deus, por esta noite, por esta oportunidade de nós estarmos aqui na tua casa, na igreja. Ó Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor, nós estamos aqui para celebrar esta comunhão maravilhosa, nós estamos aqui, Senhor meu Deus, para nos render ao Senhor em nome de Jesus. Pai, se porventura há em nós algum sentimento de culpa, se porventura há em nós algum sentimento de condenação, se porventura há em nós, na nossa mente, na nossa alma, aquele sentimento de remorso, nesta noite, Senhor, lava-nos com o sangue do Cordeiro, pelo poder do Espírito Santo, para que nós possamos, ao participar da Santa Ceia do Senhor, sermos renovados, sermos transformados, sermos curados, sermos libertos pelo poder do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Eu quero convidar o nosso corpo de diaconato a vir à frente. Irmãos, veja que naquele último dia de celebração estava tudo preparado. Estava tudo preparado. Jesus tomou o pão, Ele deu graças ao Senhor, Ele partiu aquele pão e disse para os discípulos, olha, comam deste pão, porque este pão ela é partida em favor de vocês. Jesus estava anunciando o que ia acontecer com Ele, mas tudo que Jesus passou, tudo que Jesus sofreu, foi para que eu e você não precisássemos passar por isso, foi que eu e você não precisássemos viver aquilo. O maior problema que às vezes nós ainda estamos enfrentando, não é porque nós estamos orando muitas horas, consagrando e coisas e tal, isso é tenso, mas o maior problema é que às vezes não cremos como devemos crer.
não acreditamos como deveríamos acreditar, que tudo isso é uma realidade para nós, tudo isso é vida para nós. Estávamos mortos no pecado, mas agora estamos vivos no Senhor. O pecado não te domina mais, o pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Então você tem que crer que o Senhor te fez justiça em Cristo Jesus. Semelhante à ceia, Jesus tomou o cálice, ele agradeceu e ele disse: este é o meu sangue que é derramado em favor de vocês. Hoje eu faço com vocês uma nova aliança, não uma aliança como a antiga aliança, mas eu faço uma aliança derramando o meu sangue. Amém? Então, irmãos e irmãs, este momento ele é muito importante, porque é um momento que nós devemos abrir agora o nosso coração ao Senhor, o momento de nós recebermos algo que vem da parte de Deus para nós. Este momento representa o corpo e o sangue do nosso Senhor. E Jesus disse: quem não come da minha carne, quem não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Você ama Jesus? Amém. Você crê que Jesus Cristo é o Senhor? Amém. Você crê que o Espírito Santo ressuscitou dos mortos? Amém. Você crê que Jesus Cristo vive? Você crê que Ele é o Cristo de Deus? Amém. Então, creia na sua palavra, creia no seu mandamento, porque Ele disse: fazei isto em memória de mim. Hoje nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, porque Ele virá. Você não vai ficar nessa terra de dores. Jesus virá para nos levar para Ele, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Pai, nesta hora nós apresentamos a nossa vida ao Senhor e te pedimos: nos abençoe, para que nós possamos ter esta liberdade, Senhor Deus, de participar do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, a tua palavra diz que aonde o Espírito está, aí há liberdade. Nós somos livres. Senhor, toda a condenação, todas as amarras do pecado já caíram por terra. Abençoa a tua igreja, crianças, adolescentes, jovens, mulheres, homens, para que nós possamos, como filhos do Senhor, ter a liberdade de participar desta comunhão, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Receba o corpo e o sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus.